O assunto desse vídeo é a respeito assim do Rossi e será que ele poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro para o restante dessa atual temporada? Lembrando que o jogador que tinha vínculo com a equipe chamada Al Faisaly lá da Arábia Saudita acabou esse vínculo por lá e ele estava assim interessado em voltar ao futebol brasileiro, mais especificamente ao Vasco, onde ele já teve também uma passagem. Porém, de acordo com o Nicola, o Vasco não tem interesse em repatriar o jogador nesse momento, tá? O Vasco não está interessado na contratação, até por conta de já ter investido em alguns jogadores para esse setor de ponta, como por exemplo o Alex Teixeira, que pode jogar de ponta ou centralizado, mas enfim, seria mais uma opção, né, para a equipe que não tem interesse nesse momento. O Rossi, que no caso tem 29 anos de idade, atua de ponta direita, ponta esquerda, ou seja, está dentro ali daquela média de contratações do Ronaldo nesse ano, que são no máximo jogadores de 31, no máximo mesmo 32 anos de idade. Então, poderia ser viável nessa questão. Eu vejo que o salário também não seria um valor baixo, mas também não seria 250, 200 mil por mês que o Cruzeiro teria que pagar para ele, porque, pelo visto, não tem excelentes propostas de times da Série A ou algo nesse sentido. Na equipe lá da Arábia Saudita, ele jogou apenas 15 jogos com um gol marcado nesse ano de 2022, nessa primeira metade do ano, e ano passado estava aí na equipe do Bahia, onde fez 43 jogos, 8 gols e 10 assistências, onde estava, no caso, o Bahia na Série A. Enfim, o atleta que teve passagem pelo Vasco em 2019, com 41 jogos, 4 gols e 5 assistências. Ele surgiu aí na base, no caso, já teve passagem por outros times antes de começar a ter destaque pelo São Bento, Operário, Paraná e Ponte Preta. Começou a ter destaque no Goiás em 2016, com 9 gols em 31 partidas, depois pela Chapecoense em 2017, foi até jogar no futebol da China, lá no Shenzhen FC, e depois em 2018 e 2019, jogou aí pelo Internacional e também pelo Vasco da Gama. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você acha do jogador, ele que tem como principais características a velocidade, 1 contra 1, é um jogador que eu vejo que parece com o Jajá, sempre indo muito para cima dos adversários, pode fazer um papel mesmo ali como um ponta, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, e assim, se o Cruzeiro ainda tiver interesse em trazer mais um jogador para essa função, poderia ser um nome viável, porque não tem que pagar, por exemplo, a um time para tirar o jogador, se ele tivesse contrato longo e tudo mais. Então, na minha opinião, poderia sim ser uma boa alternativa, até porque ele já demonstrou ter bons números, tanto na Série A e também, no caso, numa Série B, aqui nessa reta final do ano, eu vejo que poderia sim. E o último assunto desse vídeo é a respeito de um lateral direito que pertence à Juventus, onde o Cruzeiro já tem um acerto com o jogador, que é a respeito do Wesley, mais conhecido como Wesley Gasolina aqui no futebol brasileiro, tá? Esse é o nome dele, jogador que é revelado nas categorias de base do Flamengo e está na Juventus desde a temporada ali de 2019. Eu vou trazer mais números do jogador aqui para vocês, mas enfim, o atleta que estava emprestado pelo Sion da Suíça nessa última temporada, onde por lá ele fez 26 atuações com 3 participações em gols. Ele era o titular na lateral direita e o Marquinhos Cipriano titular na lateral esquerda. Emprestado pela Juventus, e o Cruzeiro agora aguarda um acordo com a Juventus para o jogador ter essa oportunidade de vestir a camisa da Raposa. Vale lembrar que pela Juventus ele teve oportunidades apenas na categoria de base, até porque ele é um lateral bem jovem, tem hoje seus 22 anos de idade, e foi ter as primeiras oportunidades depois que saiu da base do Flamengo, agora no Sion da Suíça, e algumas participações, por exemplo, na equipe de base da Juventus lá da Itália. Então eu acho ele um bom jogador, fez uma boa temporada aí na Suíça nesse último ano, e na minha opinião, se o Cruzeiro acertar essa sua contratação, seria um baita reforço. Até vi muita gente falando que é melhor trazer o Wesley e deixar a Gasolina para lá porque tá muito caro, mas enfim, o jogador que tem esse apelido por conta da época que ele fez as categorias de base no Flamengo, tanto que lá na Itália, na Suíça é só o Wesley mesmo o nome do jogador, mas aqui no Brasil, por conta da excelente participação que ele teve nas categorias de base do Flamengo, acabou pegando aí o apelido. Ele que jogou também em vários mundiais, sub-17, sub-20 também, quando jogava no Flamengo, com algumas competições sul-americanas e mundial. Então você vê que é um jogador extremamente diferenciado para essa função de lateral direito, que o Cruzeiro sempre deixou claro que mesmo com o Leonardo Paz, com o Rômulo, não estava satisfeito e iria buscar no mercado mais uma posição. Eu já vinha falando aqui para vocês que o Cruzeiro iria ao mercado em busca de um jogador para lateral direita, e o Wesley pode ser uma dessas alternativas. O Cruzeiro que aguarda então essa resposta da Juventus, possivelmente um negócio parecido com o que o Cruzeiro tem feito nesses últimos anos. Um empréstimo, ainda mais que ele vem de um time europeu, um empréstimo de uma temporada até junho do ano que vem,
com o Cruzeiro tendo uma opção ou obrigação de compra junto à Juventus. Então tem que ver essa questão aí também, se a Juventus vai aceitar liberar o jogador assim por empréstimo para jogar no futebol brasileiro. E é um bom nome, uma contratação igual eu falo, né? Eu tô gostando muito dos nomes que o Cruzeiro tem buscado no mercado, contratações bem inteligentes. Eu tô gostando bastante do Cruzeiro nessas participações. E é um jogador que, se for bem, já pode ser uma opção bem viável para continuar, por exemplo, ano que vem na Série A. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você já tinha ouvido falar a respeito do jogador, o que você acha dele, enfim, estou curioso para saber a sua opinião aqui embaixo. Vou começar falando aqui com vocês sobre o meio-campista Chay, novo reforço do Cruzeiro, que lembrando, ele já desembarcou na manhã dessa terça-feira em Belo Horizonte e vai passar por exames médicos, possivelmente até no final dessa tarde vai ser anunciado como novo reforço do Cruzeiro. Lembrando que ele está emprestado até o final da Série B, contrato de empréstimo junto ao Botafogo até dezembro de 2022, e se o Cruzeiro quiser continuar com ele, espero eu, que continue para a Série A, por exemplo, terá que pagar 550 mil dólares, quase 6 milhões e 600 mil reais. Então é um valor aí considerável se o Cruzeiro quiser ficar com ele junto ao Botafogo. 31 anos de idade, e eu quero falar aqui nesse vídeo sobre qual seria a função do Chay nesse meio campista do Cruzeiro, tá? Como que poderia ser assim, ele se encaixar nesse esquema do Paulo Pezzolano, onde o Super Sports ouviu alguns jornalistas do site O Globo, da Rádio 98 FM, sobre assim, o que esperar do jogador. Eu quero trazer aqui algumas análises e também sobre o que esperar do atleta nesse time do Cruzeiro. Ano passado ele tinha muita liberdade com o Anderson Moreira, tanto que era um típico camisa 10, né? Um cara daí que não gostava de ficar com a bola presa nos pés, gostava bastante de circular. Então é um cara que pega a bola e vira o jogo com muita facilidade. Isso é uma coisa que eu gosto muito. E o Paulo Pezzolano também, né? Não preciso nem dizer aqui nesse vídeo o tanto que ele gosta de troca de passes rápidas e uma transição entre defesa e ataque, que o Chay pode fazer muito bem esse papel. Além disso, ele tinha muita liberdade para jogar lá na frente com o Rafael Navarro, que era, no caso, foi o artilheiro da Série B ano passado, inclusive está no Palmeiras esse ano, e que o Chay pode fazer isso juntamente com o Edu, ambos que, no caso, já jogaram juntos em alguns jogos amistosos e tudo mais. Até deixei uma foto aqui no meu último vídeo, ele jogando amistoso lá em 2018, quando o Edu jogava ainda, no caso, ele estava na base ainda, surgindo ali no time principal, porque ele teve vários problemas de lesão, mesmo com 26 anos, não estava conseguindo jogar com frequência, e o Chay estava no América do Rio de Janeiro. Então, os dois ele já teve essa atuação junto. Então vamos ver como que vai ser os dois que podem jogar juntos lá na frente, né? O Chay tendo liberdade para chegar e jogar como se fosse um segundo atacante. Ele pode fazer muito bem essa função. E como o Cruzeiro joga ali com 3 defensores e tem uma dupla de volantes, geralmente o Neto Moura e o William Oliveira, eu vejo que se colocar o Chay, ele não teria uma obrigação de ficar voltando toda hora. É claro que o Paulo Pezzolano gosta que o atleta ajude na marcação, mas não precisaria ser um time tão defensivo, igual jogando Neto Moura, Adriano e também o Felipe Machado. Eu acho um time muito recuado, muito defensivo nessa questão. Além disso, tem uma opinião aí do jornalista Grice, que é lá da Rádio 98 FM, ele que falou que, no caso, nesse primeiro momento, o jogador poderia até mesmo substituir o Luvanor, jogando como segundo atacante, onde ele disse o seguinte: como o Cruzeiro tem jogado com os atacantes mais por dentro, eu acredito que o Chay vai fazer uma função parecida com a do Luvanor, mas tecnicamente é um jogador com capacidade maior para armar um pouco mais de trás, fecha aspas, e eu concordo totalmente e até prefiro o Cruzeiro jogando com pontas, tá? Mesmo tendo assim o Chay e o Luvanor, eu prefiro que, por exemplo, tenha um cara para ser o titular na ponta esquerda, nem que seja ali o Marquinhos Cipriano, o Jajá quando voltar de lesão, o Rafa Silva, enfim, jogando ali, por exemplo, Rafa Silva, Edu e o Luvanor e o Chay. Eu acho um time um pouco mais pesado, porém ali quando voltar o Jajá, eu acho que fica um pouco mais interessante. Podemos fazer, por exemplo, Bruno Rodrigues, Jajá, Edu e o Chay no meio de campo. Eu acho bem interessante, fora outras excelentes opções no banco de reservas, igual o Daniel Júnior, tem também o Luvanor, né, que eu nem coloquei nesse time titular, e outras opções ali que têm sido utilizadas pelo Paulo Pezzolano. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você espera do meio campista, lembrando que ele na temporada passada pelo Botafogo fez 8 gols e 8 assistências em 31 partidas, um jogador que nessa atual temporada entrou em campo 19 vezes pelo Botafogo com 3 assistências. E só para complementar, o Rafael Cabral, que tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2023 e tem um salário próximo da casa dos 300 a 350 mil por mês, tem o maior salário do Cruzeiro nessa atual temporada, de acordo aí com informações do Jorge Nicola, que entende bastante desse mercado de salários. Dando sequência aqui no vídeo, temos um recado aqui importante que eu quero falar aqui sobre o novo uniforme do Cruzeiro, né? Que no caso vai sair ainda nesse segundo semestre
de 2022. Não temos fotos dele ainda, tá? Não foi vazado absolutamente nada, porém a expectativa é de que no máximo até o final do mês que vem, no mês de agosto, no máximo mesmo início de setembro, já lance assim a Adidas esse terceiro uniforme, que sempre tem saída dessa média. O Cruzeiro fazendo um mistério no início de agosto, saindo ali no final do próprio mês. Então vamos ver o que a Adidas vai preparar, e até mesmo tem algumas fotos ali que eu acho interessante trazer aqui para vocês de ideias de uniformes. Lembrando, não é foto ali vazada ou algo nesse sentido, não é nada disso, tanto que essa arte aqui que eu deixei aparecendo para vocês é da Nike, não é da Adidas, mas aí uma pessoa que eu não consegui achar quem fez, para dar os créditos, né, fez essa arte aí muito boa, que desde o ano passado eu já vinha olhando essa foto e achava bem interessante, inclusive muito parecida com o modelo que nós temos nessa temporada. É claro que essa aqui é um pouco mais escura, porém eu achei muito bonita, muito bem trabalhada. Não acho que seria a melhor para ser a principal do Cruzeiro. Do Cruzeiro principal eu gosto dela ser bem clara, bem azul mesmo, né? Uma cor única no futebol brasileiro. Mas uma terceira opção, se fosse uma dessa aqui, eu acho que ia ser muito boa, muito bonita mesmo. Essa aqui, no caso, tendo um exemplo da Nike, mas você colocando no cima da Adidas também não ia mudar muita coisa. Com alguns detalhes nas golas aqui atrás também eu achei muito bonito. Eu quero saber a opinião de vocês. Qual é a sua expectativa para esse terceiro uniforme nessa temporada de 2022? Que lembrando, o Cruzeiro já fez algumas outras camisas diferentes, ano passado mesmo com aquela verde em relação ao centenário, que direto eu gravo ela aqui, alguns vídeos com ela com vocês, e também em 2020 com alguns outros modelos bem diferentes do padrão que o Cruzeiro vem acostumado, que até parece, né, com essa aqui que eu deixei para vocês, aquela de 2020, um pouco, diria que manchada, né, já gravei vídeo com ela também aqui com vocês no canal, porém essa eu acho muito mais trabalhada e seria uma boa, quem sabe aí, né, o pessoal da Adidas aí faça um modelo parecido, eu acho que ia dar muito certo. Tô curioso para saber a sua opinião aqui embaixo.